Muitos dizem que é a pobreza a maior causadora de violência. Porém, a verdade é que é o contrário. É a violência a maior causadora de pobreza. E é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. E se você é novo no canal, se inscreva aí no canal Novo Mundo. Meu nome é Lucas, eu falo principalmente de economia nesse canal. Se inscreva, dê like, comente alguma coisa que você pensou, alguma coisa a acrescentar ou algo a discordar, um ponto de vista, qualquer coisa, pode comentar. E seja bem-vindo ao canal se você é novo. Então, sem mais enrolação, bora começar esse vídeo. Quando as pessoas discutem sobre o que causa a pobreza no Brasil, elas falam de diversos temas, alguns que nem são a causa direta da pobreza, como desigualdade de oportunidades, falta de auxílio do Estado e outros motivos que verdadeiramente são causas diretas da pobreza, como impostos, excesso de leis trabalhistas, educação de baixa qualidade, excesso de regulamentação, etc. Porém, a maior causadora de pobreza de todas é completamente esquecida, que é a violência. Muitos falam que é a pobreza que causa a violência, entretanto, a verdade aponta justamente para o oposto. É a violência que causa a pobreza. E isso pode ser provado de diversas maneiras. E na verdade, todas as pessoas de bem, não importa se são ricas ou pobres, são injustamente prejudicadas pela violência. Entretanto, os pobres são disparados os mais prejudicados, e é isso que eu vou falar mais pra frente. Falar que pobreza é a maior causadora de violência, além de não ser a verdade, pelo que aponta os estudos recentes e a lógica, é caminhar numa linha muito tênue que se aproxima muito do racismo, pois pode significar que todo pobre é um potencial criminoso. O que todo mundo sabe que é uma generalização mentirosa. As pessoas que argumentam que a pobreza é a causa da violência, na verdade pensam da seguinte forma: elas acreditam que melhorando a condição econômica dos pobres, a violência diminui. Porém, isso não é tão verdade assim, porque, como eu explicarei mais adiante, a principal causa de violência não é a pobreza. O primeiro ponto que evidencia que é a violência que causa pobreza é a insegurança e o desestímulo que a violência gera. Por exemplo, se uma rua de uma cidade começa a ser um local de muitos assaltos, ninguém vai querer passar por essa rua. As lojas que funcionam nessa rua começam a perder clientes e talvez pode até acabar fechando, o que inevitavelmente gera desemprego. Se uma pessoa é assaltada ou conhece pessoas próximas que foram, ela vai pensar: por que ter o melhor carro? Por que ter o melhor celular? Por que ter as melhores tecnologias se isso me torna um alvo para os bandidos? O ponto é que as pessoas procuram um lugar mais pacífico para viver, ou elas perdem até a vontade de trabalhar para comprar os melhores produtos, novidades. Elas trabalham apenas para sobreviver, porque melhorar de padrão de vida acaba sendo perigoso. E no fim, lugares que convivem com essa realidade acabam perdendo muitas oportunidades, o que significa pobreza. O segundo ponto que revela que não é a pobreza que incentiva a violência é que a maioria dos criminosos não são levados para o crime pela pobreza, é a minoria. E quem disse isso são os próprios criminosos numa pesquisa feita nas prisões. 70% dos presos optaram pelo mundo do crime pelo enriquecimento rápido e pelo status social. Afinal, no Brasil, os bandidos são, entre aspas, populares. Outras estatísticas demonstram essa verdade. A pobreza no Brasil diminuiu ao mesmo tempo que a violência aumentou. Em 1980, o índice de mortes violentas por 100 mil habitantes era de 10,69. Subiu para 15,32 a partir de 1984. Tudo isso no momento que leis
com punições mais leves foram aprovadas, e desde então o índice de mortes violentas vem aumentando. E todo esse aumento da violência acontece ao mesmo tempo que a pobreza do país diminuiu muito. E mesmo a África, sendo o continente mais pobre, e sim, tem problemas de violência, porém é muito menos violento que a América do Sul e Central. Não por acaso a América do Sul e Central são os continentes onde estão os maiores narcotráficos e tráficos de drogas do mundo, rotas das drogas do mundo. Então, a pobreza, de modo algum, justifica o aumento da violência. Como no Brasil as pessoas se preocupam mais com a origem da violência do que com suas consequências, daí tem a tendência de vitimizar os criminosos como se eles fossem vítimas da pobreza, eles não veem que na prática é o contrário. Os pobres que são os maiores prejudicados pela violência, os pobres que são as maiores vítimas. Todos são vítimas da violência, não importa a renda, mas claramente os pobres são os que mais sofrem com a violência. São as famílias dos pobres que fazem os jovens trabalhar cedo para sustentar a família, abandonar o estudo e trabalhar mais cedo. São a opressão de impedir que uma ambulância entre numa favela ou numa rua dominada pelos criminosos para cuidar de uma pessoa que ficou doente. Tudo isso acontece nos lugares onde tem esses criminosos, essas pessoas ruins. Muitos jovens que vivem em lugares mais perigosos, que têm criminosos, podem acabar sofrendo uma péssima influência e serem tentados e acreditarem nas promessas do enriquecimento rápido, de ter status, de ter carro. Os pobres sofrem com o preconceito de, por ser pobre, ser associado como potencial bandido. E por fim, são os pobres que vivem em bairros violentos por não terem condições de se mudar. Isso sem contar com o desestímulo da economia, porque nada vai abrir ou nenhuma loja vai prosperar num lugar extremamente perigoso. Então, a conclusão é, portanto, a criminalidade agrava o problema da pobreza, criando um ciclo vicioso de destruição familiar e inviabilidade de condições econômicas básicas. E por fim, a pobreza é o estado natural do ser humano. A humanidade veio da miséria. Se hoje nós temos uma condição de vida muito melhor, foi porque, mesmo sendo pobres, os nossos ancestrais escolheram o convívio pacífico ao invés da violência. Logo, fica evidente que a pobreza não estimula a violência. Se queremos que a violência diminua, o melhor caminho não é vitimizar os criminosos, porque eles são um dos maiores responsáveis pela pobreza, se não os maiores. O que deve ser mudado é a impunidade. O povo deve ter direito ao porte de armas, por exemplo. Mas tudo isso parece muito distante. Afinal, na presidência está uma pessoa que apoia criminosos, que diz que roubar celular não é errado. Isso é uma prova que ele não defende os pobres. Porque se ele defendesse os pobres verdadeiramente, ele falaria que um pobre não precisa roubar para ter uma condição de vida melhor. O fim da violência é um problema que vai além do Estado. Porque é óbvio que as leis devem ser duras, mas as pessoas devem escolher viver voluntariamente de forma pacífica, pois, mesmo que as leis do Estado permitam a impunidade, só as pessoas sem caráter vão continuar a cometer crimes.